Ok? Obrigado. Ellen, quer começar Oi, com a vamos apresentação? lá. Só vou compartilhar a minha tela aqui de apresentação. Agora sim. Ok. Só um minutinho, que está um pouquinho lerdo aqui para trocar de tela, porque eu estou remoto também na rede da Bimac, tá? Então, só está um pouquinho lento aqui para mudar de tela. Vamos lá. Mas carregou. Então, Só agora uma apareceu, dica, né? pessoal, aí, quem quiser maximizar a tela, tem uma setinha bem do lado direito aí, para você ficar com a tela inteira. Tá bom? Vai Vamos lá, lá, Ellen. então nós vamos falar sobre essa linha de crédito do BNDES, tá? É uma linha de crédito que ela já existia e o BNDES colocou ela também como emergencial por conta de ser uma linha de capital de giro para empresas que faturam até 300 milhões, tá? É para todos os tipos de setores, né? E ela é feita através de um banco, de um agente financeiro, que faz essa intermediação, né, com o BNDES. Então, de que maneira, né, a empresa tem que buscar esse crédito, tá? Através do seu banco de relacionamento. Então, a taxa de juros, ela é uma composição de taxa, tá? Ela pode ser a TLP, a TFB ou a taxa Selic, tá? A TLP e a Selic são taxas, né, pós-fixada, com a TLP é uma variação, né? Ela tem essa taxa fixa que ela é divulgada mensalmente pelo Banco Central. Essa que vocês estão verificando de 1,98, então ela vai fixar e o IPCA ela vai ter uma variação conforme, né, a variação realmente do IPCA no contrato, né? Então de acordo com a inflação, tá? A taxa fixa do BNDES, ela é uma taxa onde ela é a TLP com uma trava, né? Então quem vai tomar o financiamento sabe que do começo ao fim do contrato essa taxa vai ser permanente. Ou a taxa Selic, né? Que hoje está em 3,75, né? Mas podendo variar aí conforme vai sendo divulgado pelo governo. Tá? Mais 1,25 do spread do BNDES, mais o spread do agente financeiro, que aí é negociado de acordo com o risco, capacidade de pagamento, tá? E o prazo dessa linha é até 60 meses, incluindo uma carência de até 24 meses, tá? Só que isso, quem define é o agente financeiro no momento da negociação. Tá? Não significa que o banco realmente vai dar os 60 meses ou os 24 meses de carência, isso é negociado. E o limite de carência é de até, o limite de crédito pode ser de até 70 milhões a cada 12 meses. Tá? Uma outra linha que o BNDES deu como oportunidade aí para essa questão das medidas emergenciais foram que a suspensão dos contratos, empresas que já tenham contratos de financiamento com o BNDES, então ele pode suspender esses contratos, tá, por até 6 meses. De que maneira que ele vai fazer isso? Ele vai pegar essas 6 parcelas de abril a setembro e vai diluir ao longo das parcelas restantes. Então, a partir de outubro, a parcela ela vai ser acrescida dividindo pelo número de parcelas restantes ainda, tá? O que não pode ser feito nesse caso, tá? Operações que sejam de comércio exterior, né? Operações, se o cliente ele já tiver inadimplente dessas operações, e também do governo, tá? As linhas agrícolas, PSI, onde houve equalização. Então, essas linhas não podem ser feitas, tá? Uma outra opção que o BNDES deu, que ainda não está normatizado, tá? Então, o BNDES ainda precisa normatizar e sair a circular para poder os bancos conseguirem adaptar o sistema para fazer essa operação. Tá? Ainda vai demorar uns dias. Então, é o crédito de folha de pagamento.
Então, o BNDES dá a opção, né? Então, para empresas que faturam de 360 mil a 10 milhões anual, que pode pegar, se for menos ou se for mais, né? Ele vai poder complementar essa renda, se ele quiser. Tá? Então, a contrapartida é o quê? Que ele não demita os funcionários por conta se ele tomou esse financiamento, ele não pode demitir esses funcionários. Tá? A taxa de juros, ela é equalizada, é uma taxa de juros de 3,75 ao ano, tá? Ela não vai ter remuneração nem do BNDES e nem do banco, ela vai ser fixa, e um prazo é de até 30 meses, com até 6 meses de carência, tá? Para pagamento. Bom, para quem, né, de repente, aí, empresas fabricantes, já existia, tá? Isso não é uma linha emergencial, é uma linha que já o BNDES tem uma linha para compra de insumos. Então, de repente, você compra insumos e dentro do site do BNDES, ele vai ter uma lista de NCMs, que é aquilo que pode ou não ser financiado. Então, aquela nota retroativa de até 6 meses atrás que você tem, de repente consegue, como se fosse um reembolso, tá? Pegar essa linha como se fosse um reembolso. Então, ele acaba sendo um giro de linha para matéria-prima, para compra de matéria-prima, né? Então, às vezes, ela sai um pouco mais barata do que uma linha de giro, porque o spread do BNDES aqui é 1,15, com prazo de até 84 meses, né? Podendo ter aí as opções de taxa de custos, TLP, Selic ou a taxa fixa, tá? Então, assim, é uma linha que, para quem vai comprar insumo, acaba sendo mais vantajosa do que pegar uma linha de capital de giro, tá? Bom, também, tá, o governo anunciou como uma medida o Proger, que é uma linha de capital de giro, mas quem opera com essa linha de capital de giro é o Banco do Brasil e a Caixa, tá? Então, a taxa de juros é TLP mais até 12% ao ano, né? Isso vai ser negociado, incluindo 48 meses o prazo, incluindo a carência de 12 meses. Isso é para empresas que faturam até 10 milhões anual, com limite de até 500 mil. E outras opções que nós trouxemos aqui, né? Talvez algumas acabam nem né, indo para quem atua aqui no estado de São Paulo, tá? Somente a Desenvolve São Paulo, que ela tem a linha de giro a partir, que é o crédito digital, tá? Que são linhas de giro a partir de 1,20, com até um prazo de até 42 meses, com 9 meses de carência. Tá? O Banco do Nordeste e o BDMG são bancos também regionais, né, que atuam nos seus estados, né? O Banco do Nordeste é na região Nordeste, então todos os estados da região Nordeste ele atua, né? Então a taxa aí varia entre 4,38 ao ano e 7,38 ao ano, né, por conta da região. Então existe um subsídio aí do governo dentro dessas taxas do Banco do Nordeste. O BDMG é um banco de fomento do estado de Minas Gerais, né? Então vai depender do porte aí a variação de taxas. E o Sicredi é um banco de cooperativa, tá? Ele não atua somente, que às vezes muita gente pode pensar que esses bancos de cooperativa só atuam no sistema rural, e não é verdade, tá? Então muitos bancos aí, esses bancos Sicredi, Sicobi, têm linhas para empresas também, tá? Então, assim, hoje o que a gente veio trazer para vocês de informação de linha de financiamento é esse. Aqui está o meu contato na apresentação, depois a gente pode disponibilizar a apresentação, né? E a gente está à disposição, tá? Para perguntas, enfim. Ellen, obrigado pela apresentação. Acho que agora vão começar as perguntas, né? O Tiago já fez uma pergunta, o Cláudio também. Deixa eu só primeiro, antes de passar aí para as suas considerações, tá? Que acho que as duas perguntas aí são bem pertinentes. Primeira coisa, gente, hoje nós gostaríamos de ter não só a questão da Ellen e da Tati, que são extremamente importantes nesse nosso bate-papo, mas a gente passou a semana inteira tentando trazer os bancos privados, tá? Por quê? Porque eles que vão ser os agentes
assim como também a Desenvolve São Paulo, é eles que vão fazer a entrega dessa solução do meio para a ponta, que são vocês, né? Hoje a gente tem uma clareza de que é o governo para o mediador, é o que está sendo feito esse repasse, toda essa publicação que a gente vê, é isso, é o central passando para o intermediário, né? Só que tem o intermediário para vocês, empresas, tá? E aí o que eu quero adiantar é o seguinte, a gente passou a semana toda tentando contato, a gente tem contatos em 3 grandes bancos, eles vão falar com a gente, eles só não quiseram falar hoje, porque ainda não está definido esse processo, porque não é só a fonte falar, olha, existe. Como eu falei, tem agora do meio para o fim, que é o que está todo mundo dos bancos trabalhando aí intensamente, e nós, dando aí um spoiler, o Nunes com certeza iria falar isso, mas dando um spoiler, a gente tem já pré-agendado para a semana que vem esse webinar com as agências e com os bancos, porque eles já vão ter os caminhos da pedra, tá, gente? Então, assim, é só para a gente otimizar um pouco e realmente hoje a gente vai falar mais da questão do centro para o meio, né? E aí depois vai vir o meio para o final, que são vocês, empreendedores, empresários. Certo, Ellen, é isso, Tati também, se quiserem fazer alguma consideração, porque senão fica muito naquela coisa, anuncia lá no jornal, mas não chega para mim, eu bato no banco e aí não tem nada ainda. Então é só para a gente deixar um pouco esse caminho claro, se vocês pudessem, de novo, façam considerações, tá? E também a gente já tem ali... Bom, hoje eu conversei com uma pessoa, uma superintendente de um banco, tá? O que ela me explicou foi também o seguinte, a gente está recebendo muita demanda, realmente isso, né? Mas eu vou no gerente e o gerente fala que não tem essa linha. Tá? Ainda é recente, é uma informação que o BNDES divulgou das linhas, né? No caso de giro, é uma linha que já tinha estruturada, então às vezes a informação não chega na ponta do gerente, tá? Então o que ela me pediu foi o quê? Para informar, né, a demanda que a gente for recebendo, informar a ponta que assim, sim, eles vão operar, tá? Eles estão estruturando, está tendo muita demanda, porque é muita gente procurando os bancos para renegociação de dívida, que é capital de giro, e a questão, muitos, eles estão em home office, então às vezes também não tem todas as ferramentas para estar atendendo, mas dentro do possível, eles falaram que vão sim atender, tá? É a intenção do banco, vou até comentar que banco que é o Santander, tá? Com essa pessoa que eu falei, e assim, ainda tem muita mudança, tem coisa que ainda não foi normatizado, algumas linhas, né, que foram anunciadas aí pelo governo não está normatizada, então vai chegar na ponta e eles estão se empenhando, estão trabalhando para atender dentro do possível, né, dentro também eles vão analisar crédito, porque não adianta também, às vezes, eles conseguirem dar crédito ou suspender um pagamento, onde aquele cliente depois vai acabar se enrolando mais ainda para pagar. Então, eles estão tendo todo o cuidado com isso, né? Então, acho que, assim, no momento também tem que ter um pouquinho de paciência. A gente sabe que algumas coisas acaba sendo burocrática, né? Mas, no momento, precisa ter, sim, um pouquinho de paciência aí. Isso, acho que vamos aqui para as perguntas, acho que o Thiago teve já uma pergunta, vamos para a pergunta, mas Thiago, só deixando claro, não questão de perder tempo ou não, tá? Realmente é só, por isso a gente também está realizando esses webinars como esse, para tentar ganhar tempo com vocês, assim como próxima semana a gente imagina ter um com bastante entrega do Caminho das Pedras, tá? Então, só lembrando, o objetivo do webinar de hoje vai ser um pouco realmente mais, não só a questão teórica, mas só a questão institucional dessas linhas. Agora, o passo a passo, com certeza, vai acontecer na próxima semana, porque, como a Ellen destacou, não tem ainda, né? Então, está sendo desenhado e a gente está em conexão com Santander, Itaú, Caixa, Desenvolve São Paulo, e a gente imagina tê-los todos aqui
na semana que vem, desenhando para a gente, né, Ellen e Tati, de como é que é o passo a passo dessa história. Mas vamos lá para a questão das perguntas aqui. Sim, vocês têm acesso também às perguntas, gente, se vocês quiserem dar uma olhada. O Thiago tem uma pergunta em relação a garantias, acho que a Ellen comentou que eles estão estudando ainda, né, como fazer essa análise. Se a Tati quiser completar, fica à vontade, vamos em frente. Ale, só ia complementar a questão da linha de crédito estar ou não disponível, né, que realmente a forma de operar está sendo um pouco complexa de início por conta da demanda, como a Ellen falou, né. O governo pediu, divulgou hoje, inclusive, no site da Desenvolve/agentes, quais os bancos que estão operando, quantas operações eles estão liberando e também as taxas médias praticadas. Então, a operação deve estar acontecendo num volume menor ainda do que seria o ideal, né, numa análise um pouco mais lenta, por conta da demanda, como a Ellen falou, mas a linha existe. A questão é o tempo, né? Em que momento que isso vai estar sendo mais acessível para todos, né? Ô, Tati, deixa eu aproveitar a sua fala. A gente já vai cair para as perguntas de todo mundo. O pessoal está escrevendo, muito bom, o pessoal está participando bastante, mas realmente isso está sendo normatizado, está sendo operacionalizado dentro dos bancos e possivelmente na próxima semana a gente já tenha essas aberturas para que as empresas realmente tenham acesso a isso. Mas na visão do Sebrae aí, vocês estão acompanhando, qual a orientação que vocês estão dando para as empresas da porta para dentro, né? Não adianta só ter o dinheiro disponível. Eu acredito que vocês têm algum tipo de orientação também para as empresas com relação à preparação para o uso desse recurso. Muito boa pergunta, Marcelo. A ideia de participar realmente é poder contribuir dando essas orientações. A princípio, que vocês possam refletir, né? Qual que é a minha necessidade real do crédito? Essa necessidade, ela é curto, médio ou a longo prazo? Qual que é a finalidade do crédito? É para giro, é para pagar funcionário, é para pagar imposto, é para pagar despesa fixa, para comprar material, equipamento, né? Então, essa reflexão é importante a princípio. O segundo ponto, quanto seria esse valor? Por quanto tempo que eu preciso desse valor? Se eu tenho uma estimativa de valores e prazos. Depois de definido da porta para dentro a real necessidade, se é curto, médio ou longo prazo essa necessidade, qual a finalidade desse crédito, se de repente uma negociação com fornecedores, uma negociação com várias anistias que nós estamos vendo aí de iniciativas dos bancos, né, de carência de prazos, né, então as pessoas que têm empréstimo, elas estão tendo uma prorrogação desses prazos de pagamento, utilizando o poder de negociação, o que pode ser negociado para adiar esses pagamentos, e tomar todas essas medidas que dependem do empreendedor. Acho que o primeiro passo é entender o que depende do empreendedor, o que realmente a empresa precisa nesse cenário de curto prazo, para não tomar decisões precipitadas no sentido de adquirir um crédito acima do valor necessário, por exemplo, para contrair uma dívida a longo prazo. Então, essas seriam as principais recomendações para esse momento, para refletir. Ok, valeu. Ale, você ia fazer a pergunta? Ellen, o Thiago ele comenta algo da Desenvolve São Paulo, né? O Thiago comenta que ele já teve uma linha, né, o InovaCred, dentro da Desenvolve São Paulo, que é uma linha da FINEP, mas quem é o agente intermediário no estado de São Paulo é a Desenvolve São Paulo, e parece que ele teve um contato com eles e também ainda não conseguiu desdobrar, né? Você com certeza tem conexão com eles. Eles também estão nesse impasse que eu comentei, igual os bancos privados? Acho que essa é a pergunta dele, porque ele comentou que recebeu um que não, a linha não está
disponível ainda? Assim, hoje a gente até fez uma consulta com a FINEP, né, referente às linhas, eles estão em definição ainda na FINEP, se vão suspender alguns pagamentos, se não vão, então ainda é um momento um pouco de instabilidade, né, mas assim, com certeza, se tiver mais detalhes depois que possa passar aqui por e-mail para a gente poder detalhar melhor, a gente tem contatos com a Desenvolve São Paulo, então de repente conseguir unir essas duas pontas, né? Não sei exatamente o motivo que a Desenvolve negou, né? Essa questão aí do crédito para ele, mas acho que assim a gente pode estar tentando unir as duas pontas, né? Para ver como que a gente pode ajudar nesse sentido, tá? Legal, vamos tratar aí o caso depois individual e vamos dar continuidade aqui. O Cláudio pergunta se precisa de CND e o Wagner pergunta qual o tempo mínimo de formalização, né? A empresa existe alguma regra em relação ao tempo de existência e a questão da CND? Tá, a questão da CND, no momento, ela é necessária, tá? É uma exigência, porque é uma questão de lei, tá? Para financiamentos com BNDES, a própria Desenvolve São Paulo, os bancos de fomento, tá? Mas, assim, saiu uma portaria recente, né? A 555, a portaria conjunta de 555, que ela prorroga por mais 90 dias a validade da CND. Tá? É um pleito também da ABIMAQ, que no passado isso deu certo, acredito que na crise de 2008, 2009, as operações de financiamento com BNDES foram suspensa essa exigência da CND. Tá? Então, a ABIMAQ está pleiteando junto ao governo e esperamos ter um retorno em breve disso, né? Para suspender pelo menos por 6 meses a exigência de CND, mas no momento, hoje, é sim necessário. Tá? E a pergunta, o tempo de empresa aberto, para o BNDES não tem uma regra de tempo de empresa aberto. Tá? Agora, vai depender do agente financeiro, faturamento, relacionamento com a empresa, né, para determinar a análise de crédito, para poder conseguir aí uma linha de financiamento. Agora, acho que passando a bola para a Tati completar, lembremos que é um financiamento, apesar de ser um recurso oriundo do governo, vai passar por uma análise de crédito, score, etc. Realmente, é isso que às vezes, né, como foi comentado, às vezes conseguir uma linha quando eu não tinha ainda nem o faturamento, é que aí é uma linha que tem uma estratégia, cada linha atende uma necessidade, mas sim, é questionável, tá, gente? Essa questão financeira, eu já estou aí junto com o Nunes há 8 anos nesse ambientes de inovação e parques tecnológicos, existem várias coisas que funcionam, algumas não, então assim, é deixar claro que realmente não é uma fórmula mágica, não vai ser que vai chegar esse dinheiro a um clique, né? Infelizmente ou felizmente, não sei, tá? Mas estamos aqui para esclarecer isso para vocês e semana que vem esperemos aí entregar para vocês essa questão da conexão com a ponta direta. Tati, você quer completar? Porque também, em termos de pergunta, eu acho que a gente fechou aqui por enquanto. Gente, fiquem à vontade aí também em enviar. Mas, Tati, fica à vontade. Eu só queria complementar falando que é importante, ainda falando da porta para dentro, de estar com os documentos em mãos, né? Levantar faturamento, histórico, pegar com a contabilidade, as certidões, o histórico de faturamento, fazer um plano daquilo que precisa para, como eu falei, questão de prazo. Então, a documentação da empresa estando em mãos, fica mais fácil de pleitear o crédito junto a mais de uma instituição, com várias linhas de crédito, com várias instituições. E aí você vai poder passar por essa análise junto a essas instituições e depois poder analisar a melhor condição. Então, acho que quando você está com os documentos em mãos, em dia, fica mais fácil de você submeter a várias propostas, a vários pleitos de crédito, avaliando, claro, a condição, o prazo e a necessidade, facilitando um pouco esse trâmite assim que esse processo chegar na ponta.
Legal, Tati. Acho que esse é um ponto interessante. Se a gente puder, se a gente puder explorar um pouquinho rapidamente essa questão, tanto a Tati como a Ellen, quais são as dicas, vamos dizer assim, de ouro, ou melhor, os documentos de ouro aí que vocês acreditam que, putz, esse documento esses documentos, talvez, sejam imprescindíveis, essenciais para estar na agulha a hora que isso entrar na operacionalização. Bom, eu acho que a Tati, às vezes, eu acho que tem mais bagagem aí para falar nessa questão de documentação, tá? Assim, o que a gente, né, acompanha é as informações financeiras, né, balanço, certidões, né, parte de BNDES, RAIs, FGTS, tá? E com essas informações em dias, certidões em dias, né, que são essenciais dentro de um financiamento, principalmente financiamento do BNDES, mas acho que a Tati pode complementar aí, por favor. Eu acho que o que você falou serve para quase todas as finalidades de crédito, né? O que varia, pessoal, é o porte da empresa. Né? Então, se você é um MEI, por exemplo, você tem uma exigência um pouco reduzida, né? Em relação a, principalmente, comprovação de histórico de faturamento. É só uma declaração anual, né? Não tem um balanço, digamos assim. Se você vai pleitear o crédito como pessoa física, aí são os documentos da pessoa física, né? O imposto de renda também entraria. Se você já declarou imposto de renda e tem esse imposto atualizado, também ajuda nesse momento da análise do crédito, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Se você tem garantias para o crédito, também ajuda. A gente sabe que o crédito com garantia ainda tem condições melhores, né? Então, é avaliar orçamentos. Você vai comprar máquina, equipamento para produzir, porque você tem uma demanda. Você já fez esses orçamentos? Já está com eles em mãos? Para saber quanto é que você vai precisar nesse momento? Então, a documentação da empresa varia de acordo com o porte. Normalmente é divulgado nos principais sites dos bancos, no próprio portal do BNDES, no portal da Desenvolve São Paulo. Vocês vão achar essa relação dos documentos. E vai variar de acordo com o porte da empresa e a finalidade do crédito. Muito legal. Eu gosto muito dessa colocação, Tati, pelo seguinte, realmente a gente tem essa questão da normatização que está acontecendo em cima de todas essas linhas que foram abertas, mas, repetindo o que o Ale falou, né? Todos os bancos que a gente acionou, e aí puxando o gancho que o Thiago também falou aqui, né? Isso não... Você chega no banco, não existe ainda, mas vai existir, certo? E já que vai existir, você tem que estar com essa papelada em mão, os orçamentos, a CND, inclusive essa questão do pleito de ampliar o prazo de validade da CND, eu sei que está rolando muito forte dentro das instituições governamentais financeiras, mas se você não estiver preparado realmente para ter acesso a esse crédito, aí sim você vai falar, olha, esse crédito não existe, né? Mas na verdade ele existe, está tendo uma pressão enorme de todos os cantos empresariais, as associações de classe, porque ninguém está conseguindo realmente pegar esse dinheiro, né, esse recurso. Mas entendo que isso vai estar liberado e você tem que estar preparado para conseguir captar isso. Ellen, puxando o primeiro, o Célio está perguntando aqui, né, se o associado do Abimac tem alguma facilidade ou benefício para conseguir esse crédito. E vou aproveitar uma outra questão. Se você está a par da operacionalização de fundo garantidor, ou se a Tati também estiver sabendo alguma coisa sobre isso. Na verdade, ser associado da Abimac, tá, não tem vantagem na questão de crédito junto aos bancos, tá? Por quê? Porque a Abimac, ela não é garantidora de nenhuma operação de financiamento,
tá? Então, não vai facilitar o crédito por conta de ser associado. Os serviços que tem referente à BIMAC é ser facilitador nas informações. Então, esse tipo de informação que eu apresentei aqui para vocês é uma coisa que a gente disponibiliza sempre para os nossos associados, intermediação com os nossos contatos nos agentes financeiros, tanto quanto no BNDES, tá? Então, nos bancos de fomento, os bancos de cooperativa. Então, a vantagem que tem o associado da BIMAC é ter serviços e benefícios, tá? Isso que eu falei sobre a linha do departamento onde eu trabalho, mas tem N outros serviços e benefícios que a BIMAC disponibiliza, tá? Agora, a questão de fundo garantidor, a gente conversou com uma pessoa do BNDES, tá? Marcos Vinícius, que ele é gerente da parte lá do ADIG, que até o que mencionaram aqui referente ao Thiago Peroba, né? Ele é um dos gerentes da equipe do Thiago Peroba. O FGI, ele está funcionando, ele está operacional, tá? Então, assim, o FGI, para quem não sabe, é um fundo garantidor de investimento, onde ele complementa a garantia daquela determinada operação, tá? No próprio site do BNDES, tem os bancos que estão habilitados a fazer essa operação com o BNDES, tá? Que eu me recordo, eu vou falar por cima, mas tem uma lista de bancos, Santander, Bradesco, Itaú, esses bancos, sim, eles estão habilitados para operar com essa linha esse fundo garantidor, né, que ele complementa em até 80% a garantia. Então, para aquelas empresas que têm pouca garantia, consegue entrar com esse fundo, vai pagar uma taxa um pouco maior do financiamento, porém ela cobre essa parte da garantia em até 80%. Legal. Eu estou vendo a conversa aqui do Renan, do Thiago, sobre justamente o fundo garantidor. E o Renan está colocando aqui que o grande problema é o tempo de aprovação de utilizar o fundo garantidor, né? Bom, você tem algum acompanhamento em relação a isso? Então, na verdade, a gente não tem esse retorno do BNDES, mesmo porque, assim, o fundo garantidor, ele já tem há muitos anos, né? Só que eu acho que agora é um momento onde as empresas vão buscar mais essa questão, por, às vezes, já ter garantias tomadas, né? Então, assim, não tem essa informação de bate-pronto, quanto tempo leva uma operação com o FGI, tá? Infelizmente, não tem essa informação aqui, mas posso buscar, depois respondo para vocês. Beleza. Ô, Tati, me diz uma coisa, e o Sebrae também vai emprestar dinheiro para o pessoal? Tem essa prerrogativa aí dentro do Sebrae? Essa é uma pergunta que eu tenho ouvido bastante ultimamente. E aí eu queria esclarecer, Marcelo, que é importante esclarecer, que a forma de concessão de crédito não vai ser direto para o empreendedor, porque nós não somos uma instituição de crédito. O que o Sebrae fez é injetar 12 bilhões no FAMP, que é o Fundo de Aval. Quem tem acesso ao FAMP? Os bancos comerciais. Então, do que serve o Fundo de Aval para o cliente, né? O objetivo desse fundo de aval é possibilitar a redução do spread bancário. Ou seja, se o banco tem uma garantia do Sebrae nesse fundo de aval em relação ao empreendedor, a taxa de juros será reduzida. Então, o objetivo do fundo é viabilizar um crédito mais barato, com maior prazo de pagamento e com carência para o empreendedor que solicitar a linha junto aos bancos comerciais. Todos os bancos têm acesso ao fundo de aval, Banco do Brasil, os bancos privados, as cooperativas. E aí, como que vai ser operada essas linhas? Se você já é cliente de um determinado banco ou cooperativa e você for solicitar o crédito, o próprio banco ou a cooperativa pode solicitar o fundo de aval
se não tiver garantia na sua operação de crédito, se for um crédito, por exemplo, para capital de giro. Então, não é disponibilizado direto para o empreendedor, mas sim como uma forma de apoiar, como aval nas operações de crédito para micro e pequena empresa nesse momento. Perfeito, perfeito. E no caso... Perdão, Marcelo, só complementando, o ano passado o Sebrae teve um programa chamado Juro Zero, que era para os MEIs, né, os microempreendedores individuais. Esse ano ainda não havia sido liberado, até esse momento não foi liberado. Quem tomou esse crédito o ano passado, ele vai ter também prorrogação, carência, para pagar as próximas parcelas, as próximas 3 parcelas. Então, quem está em dia com o contrato vai ter 90 dias aí de fôlego para retomar o pagamento dessas parcelas. Ok. E essas... vamos imaginar que tem... nós temos empresários aí que talvez estejam fazendo novos empréstimos, mas para quitar outros empréstimos. Isso é uma realidade aí no seu dia a dia? Isso é factível? Esse é um outro ponto de atenção, falando aqui de crédito, né? Se é o melhor momento para tomar esse crédito. E quando você já está endividado, o primeiro ponto é a gente procurar prezar pelo nome da empresa, né? Negociando esses prazos e essas condições para que não restrinja o nome da empresa, nem da pessoa física, nem da jurídica, porque com o nome restrito, o acesso a crédito fica praticamente impossível. Estando sem restrições, digamos assim, mas ainda assim com os compromissos financeiros da empresa acumulando, é importante fazer uma análise de prazo de pagamento e quanto que é o comprometimento mensal. Então, juntando essas parcelas que eu devo mensalmente, quanto que isso compromete do meu faturamento, considerando que agora eu não vou ter faturamento. Se é curto prazo, qual outras opções de linha que eu teria para alongar esse prazo ou, de repente, conseguir uma carência para continuar pagando isso a mais longo prazo? Então, é importante refletir. Cada empresa deve estar num determinado momento financeiro. Umas com mais dívidas acumuladas, outras com menos e com alguma reserva. Então, se eu tenho a reserva e puder me sustentar com ela a curto prazo, 60, 90 dias, eu vou procurar não tomar mais crédito. Agora, se eu não tenho nenhuma reserva e as prestações estão se acumulando e a taxa de juros talvez esteja mais alta do que as possibilidades atuais de capital de giro, então eu vou avaliar outras oportunidades para alongar esse prazo. Perfeito, Tati, obrigado. O Renan está fazendo um posicionamento aqui. A Desenvolve São Paulo diz que está recebendo 700 pedidos por dia, né? Ou seja, talvez um ponto interessante fosse a gente atuar como entidade, como a PL, fundos, coisa parecida, né, Renan? Bom, aí eu vou responder como APL, né? O arranjo APL é uma política de Estado, né? Está dentro do Ministério da Economia. Então a gente já está se movimentando, principalmente com a Caixa, o Bradesco e o Itaú, que tem políticas para APLs, para que a gente consiga fazer um atendimento diferenciado para quem está dentro dos APLs, tanto aeroespacial quanto de tecnologia da informação. Então, esse movimento como entidade, né, e aí como alavanca aqui o próprio parque tecnológico, mas sendo uma política de Estado, a gente já está atuando com esses bancos na interlocução para a gente ter um atendimento diferenciado, tá bom? E quando o Marcelo diz os APLs, entendam que aí é o parque como um todo, o escritório de negócios, que também o Marcelo coordena, e o próprio Nexus, que são as empresas residentes, né? Então, estamos aí
como o Renan comentou, né, o Marcelo e o Luiz, que é coordenador do nosso escritório de projetos, passou um contato para mim, que o Renan tinha solicitado, e eu passei esse contato para ele, onde ele conversou aí. Então, sim, entendam que as entidades, Parque, Sebrae e a Abimac, com certeza, estão aí olhando também por vocês, no sentido de juntar que grupo ganha força, né? Isso é a ideia até de uma associação aí, de um grupo de empresas, tá? Legal. Obrigado. O Ellen ou o Tati, vou deixar vocês à vontade para responder. Mas essa nova linha de crédito para dar suporte aos salários, a Ellen, talvez, você poderia falar um pouco mais dela, como é que vai ser o funcionamento disso? Bom, vamos lá. Na verdade, essa linha ainda não está normatizada, tá, pelo BNDES, só realmente foi o anúncio feito pelo presidente, né, e pelo presidente do BNDES, só que ainda não saiu a circular, tá? Então, assim, a circular do BNDES é onde ela normatiza como vai ser feito e como vai ser feito isso operacionalmente junto aos bancos, né? Porque já que vai ter obrigatoriamente vai ter essa intermediação junto aos agentes financeiros, tá? Então, assim, por enquanto, enquanto não sair, e como ela é uma taxa de equalização, né, ela está em 3,75 ao ano, então ela precisa ainda de alguns normativos, antes de sair só a circular do BNDES, precisa de alguns normativos do governo, tá? Portaria de equalização, né? Então, assim, os bancos estão entrando com valor, o Tesouro Nacional está entrando, né? Então, assim, precisa sair esses normativos, para aí sim o BNDES emitir a circular, banco ajustar sistema, tá? Essa semana eu também conversei com uma gerente da Caixa, e o que ela me disse que, assim, eles vão sim operar com essa linha, só que, assim, uma exigência da Caixa é o quê? Que a folha de pagamento daquela empresa vai ter que estar na Caixa, tá? E se não tiver, aí, se o cliente tiver interesse, vai ter que passar a folha de pagamento para a Caixa, tá? Então, assim, é uma informação que a gente teve, só que, assim, a gente só vai saber como vai rodar após os normativos, tá? A gente está pressionando o BNDES para saber quando que vai sair essa circular, só que ainda não deram uma posição concreta sobre isso, tá? E até um comentário que eu tinha visto aqui nas perguntas, né? Realmente, a linha do BNDES de giro, crédito pequenas empresas, ela existe há mais de um ano, tá? Ela veio se transformando, né? Antigamente era o Progerem, depois ela passou a ser BNDES Giro, aí ela veio como crédito pequenas empresas, e aí até era um limite de até 4 milhões e 800, aí eles ampliaram para empresas com valor com faturamento de até 90 milhões, e agora com essa, né, medidas emergenciais, passaram o limite para empresas que faturam até 300 milhões. Só que a linha sim existe, concordo com o comentário que tem que insistir sim para o gerente, tá? Porque as linhas do BNDES, às vezes, em questão de custo, eu acho que hoje ela está competitiva no mercado, só que em questão de prazo e carência, ajuda muito, né? Porque ela pode ser até 60 meses com até 24 de carência, tá? Não significa que o banco vai te dar 24 meses de carência, mas claro que vai depender de análise de crédito, vai depender das garantias oferecidas, né? Então, volta naquela questão, mas realmente tem que existir sim, tá? E falar com o gerente, existe sim a linha de crédito, tem que ir atrás, se o gerente não sabe, vai se informar internamente junto aos bancos, tá? Mas é isso mesmo, tá? Legal, Ellen, acho que valeu a explicação. Como eu mesmo tinha comentado no grupo, você já havia no início comentado isso, que realmente a linha já existe, mas tem aí, né, uma questão não é questão, um receio geral também da posicionamento do banco, e aí o gerente falar alguma coisa que não era para falar, ou seja, a gente está num momento delicado
de todas as partes, né? O Marinho comentou que, então, pelo que ele entendeu, não vai ter chuva de dinheiro, né, para os empreendedores e pequenos empresários. Acho que a cabeça da Ellen já respondeu, e não. Também a parte de recursos a fundo perdido, tem algumas chamadas sendo principalmente liderados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, usando aí seus canais FINEP, principalmente FAPESP, na questão do Estado de São Paulo. Então, mas aí é muito mais desenvolvimento tecnológico ou soluções que possam ajudar em alguma solução, algum produto ou serviço para a pandemia, né? Aí já é uma coisa mais de desenvolvimento mesmo. A questão, Marinho, questão, né, você comentou até, segue aí o jogo, a questão é que existe esse fundo garantidor, que foi aqui um assunto levantado pelo Tiago e também comentado pelo Renan, onde a Ellen completou. Realmente eu acompanhei na época essa questão do Tiago, o Tiago foi uma startup aqui do Nexus, então por isso que eu conheço um pouco da história. A questão da própria Desenvolve São Paulo foi quem desenrolou, mas lembra, era uma linha que era o InovaCred, que é uma linha focada para inovação, então ela tem talvez alguns critérios ou características que apoiam esse desenvolvimento na questão de mais risco, né? Porque aí realmente não tinha o track record, não tinha nada. Então, eu acho que vocês duas poderiam comentar alguma coisa no sentido assim, quem tiver, isso é um pouco lei de mercado em termos de financiamento, quem tem um score maior, uma garantia maior, vai ter chances maiores, mas não quer dizer que não vá surgir outras linhas também, né? Mas é um pouco isso, caso vocês queiram completar algo, fiquem à vontade. Bom, hoje, assim, a conversa que eu tive com o Santander, o que eu senti na conversa, tá? Isso é uma percepção minha, é que os bancos, eles também estão receosos, tá? Em soltar muito crédito para a questão de lá na frente ter a inadimplência, né? De saber que muitas empresas, às vezes, não vão conseguir pagar. Então, assim, eles estão olhando o ramo de atividade da empresa, né? Como é que está isso, como o setor vai conseguir se recuperar perante essa crise, né? Se é tipo a médio, curto, longo prazo. Então, o que eu vejo que assim, eles estão jogando um spread maior nas linhas de capital de giro, tá? Para eles suprirem aí o risco que eles estão correndo. Tá? Então, essa questão de chuva de dinheiro, por isso que eu balancei a cabeça, realmente eu acredito que não vai ter, tá? Mas isso é uma opinião minha. Queria comentar também, complementando aqui essa pergunta, que eu vi uma nota hoje do governo falando dos segmentos prioritários, né, para ascensão a crédito, para acesso a crédito, que seriam os segmentos que não podem funcionar na quarentena. Então, só lembrando, os segmentos que não podem funcionar na quarentena são as lojas de varejo, o comércio, que não está entrando nada de faturamento diário, salão de beleza, lan house, casas noturnas, shopping centers, academias, espaços para festas e escolas. Então, esses são os segmentos prioritários para crédito, tá, pessoal? Por quê? Porque eles realmente tiveram uma redução drástica, absoluta. O que eu quero ressaltar também é a questão da oportunidade, né? Estamos falando aqui para um grupo de empresários de tecnologia, né? E tem muitas licitações abrindo o tempo todo, principalmente para a área hospitalar. Então, se tem empresas aqui que trabalham com desenvolvimento de tecnologia hospitalar, se tem empresas aqui que trabalham com desenvolvimento de apoio, nesse caso do comércio, que vai migrar para o virtual, serviços de comunicação digital, esse momento é um momento de aproveitar a oportunidade e ao mesmo tempo ser solidário, né? Apoiando através dessas soluções essas empresas, essas pessoas que vão precisar desses serviços. Então, eu queria fazer esse parêntese aqui para apelar para vocês também olharem com esse olhar solidário
e como oportunidade também de participar de processos de licitação. Tá bom? Legal, Tati. Obrigado pela resposta aí. Bom, pessoal, a gente já está chegando aí a 50 minutos. Eu vou deixar... Essa tosse aqui não foi do Covid, não. Eu vou deixar aberto aí para vocês fazerem as considerações. Se tiver mais alguém querendo fazer algum questionamento, escreve aí para a gente. Mas eu acho que nós vamos estressar bastante isso a partir do momento em que nós tivermos com isso tudo normatizado, né? Eu, sinceramente, acreditei que isso pudesse acontecer até terça-feira agora, porque várias das medidas foram anunciadas praticamente no sábado passado, né? Fora esse retrasado, no caso, mas infelizmente isso não aconteceu dentro dos agentes financeiros. Mas semana que vem a gente está se esforçando para colocar todos esses players da Desenvolve São Paulo, os bancos privados, todo mundo aqui para a gente realmente fazer esse bate-papo final com eles. Então, vou deixar as palavras finais aí, Ellen, Tati, para a gente encerrar esse encontro nosso aqui. E adiantando, já agradecer o esforço do Alê, da equipe, de todo mundo que está participando com a gente. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês nessa tarde, poder passar um pouquinho aí do que a gente tem trabalhado, né, não somente para os nossos associados, para a indústria no geral. E assim, a gente está à disposição, tá? Mesmo vocês, empresas que não forem associadas da BIMAC, a gente também atua como posto de informações, tá? Então, assim, a gente, na apresentação, acho que vão disponibilizar para vocês, tá? O nosso telefone, o e-mail, e aí vocês ficam à vontade aí para entrar em contato, tirar dúvidas, olha, preciso de uma aproximação mais com a Desenvolve, enfim, né, juntar esses canais, a gente se coloca aqui à disposição. Só vou fazer um gancho aqui com a Ellen. Nós, dentro do Parque Tecnológico, nós temos uma unidade da BIMAC, né, e a Denise está abrindo todos os canais dos consultores de São Paulo, da BIMAC, na área financeira, trabalhista. A gente vai divulgar isso para vocês, mas todos os canais com esses consultores vão estar abertos para vocês também, tá bom? Obrigado, Ellen. Obrigada. Tati? Pessoal, eu quero compartilhar aqui a minha tela com os contatos do Sebrae e com os links de algumas plataformas de crédito, algumas informações que constam lá, consolidadas de notícias do governo. Só um minutinho aqui, por favor. Vocês conseguem visualizar? Acho que ainda não carregou ainda. Não carregou? Agora acho que vai aparecer, Tati. Aparecer. Aparece? Uhum. Bacana. Então, pessoal, esses são, no final aqui, medidas financeiras do governo, orientações do Sebrae, estão consolidadas as informações nesse link. O atendimento do Sebrae, tanto pela central do 0800 quanto pelo WhatsApp, estão ocorrendo das 8 às 20 horas, de segunda a sexta-feira. Vocês tendo mais informações sobre crédito, buscando mais orientações sobre a gestão, vocês podem entrar em contato através desses canais, de segunda a sexta, das 8 às 20 horas, porque todos os consultores do Sebrae estão à disposição para atender.
Legal, a gente vai passar isso para o pessoal também, tá? Essas duas apresentações e os contatos de todo mundo. Muito obrigada. Eu queria agradecer a participação de todos aí, ficar à disposição de vocês por que precisar e desejar aos empreendedores aí que eles usem todas as suas características nesse momento de persistência, resiliência e otimismo que nós vamos superar esse momento. Teimosia. É isso aí. Valeu? Bom, gente, obrigado pela presença de vocês duas. A gente sabe e vimos que é um assunto que sempre aquece, né? Essa questão de recurso financeiro e aí opiniões e etc. Já era esperado, mas eu acho que isso agrega bastante à discussão. Então, Marcelo, também, obrigado aí pelas conexões e levar essa oportunidade também para o pessoal aqui do Nexus e as nossas empresas residentes. E deixar aí o spoiler, né, realmente, para aguardarem que a gente está aqui nos esforços totais, no esforço total de semana que vem trazer os bancos, né? Aí sim a coisa vai ficar interessante. Então, vamos esperar essa normatização, vamos em frente e também o parque, o Nexus como um todo, está à disposição aí para ajudar os nossos associados e residentes. Obrigado, gente. Valeu. Só lembrando que esse encontro foi gravado, a gente vai disponibilizar depois para vocês também. Tá bom? Ok, pessoal, muito obrigado e espero que a gente se encontre aí numa próxima fase presencialmente. Valeu, abraço para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.